A história de quem foi quebrado por Deus e depois restaurado, quando Deus permite a queda. Há momentos em que o silêncio de Deus é tão profundo que parece um abandono. O coração tenta compreender, mas tudo o que encontra é o eco das próprias dúvidas. Quando a dor chega, não pede permissão. Ela invade, transforma o ar em peso, o tempo em espera, a fé em luta. E no meio desse caos silencioso, a alma grita em segredo, perguntando o que talvez nunca tenha coragem de dizer em voz alta. Por que Deus permitiu que tudo se quebrasse? É nessa hora que o chão desaparece e o que antes parecia firme desmorona sem aviso. O que antes dava segurança já não sustenta. O que antes fazia sentido agora soa vazio. É ali que muitos acreditam ter sido esquecidos, mas é exatamente ali que Deus começa a agir de um jeito que só Ele entende. Quando Deus permite a queda, Ele não está punindo, está preparando. É difícil aceitar isso quando o coração sangra e os planos se desmancham diante dos olhos. Mas há algo misterioso no modo como Deus usa a dor. Ele trabalha nas ruínas, opera no invisível, reconstrói a partir do que o mundo chamaria de fracasso. Enquanto a mente insiste em buscar respostas, o espírito tenta ensinar algo que só pode ser aprendido na rendição. Deus não quer apenas consertar o que se quebrou, Ele quer transformar o que somos. E para isso, às vezes, precisa permitir que as estruturas antigas se desfaçam. Há um propósito escondido no colapso. A queda é o lugar onde o orgulho se encontra com a verdade. É ali que percebemos que a força que acreditávamos ter era apenas aparência, que a fé que parecia sólida se apoiava em coisas frágeis. Deus não destrói para humilhar, Ele quebra para libertar. Libertar da vaidade, da autossuficiência, das ilusões que impedem o crescimento espiritual. Quando Ele permite a dor, está retirando as camadas que escondem o verdadeiro eu, aquele que Ele criou para algo maior. Pense por um instante nas histórias que marcam a Bíblia. José foi lançado num poço antes de governar um império. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Jó perdeu tudo antes de descobrir a grandeza da fidelidade divina. Nenhum deles entendeu no momento da queda o que Deus estava fazendo. Mas todos descobriram, no tempo certo, que a queda foi o ponto onde Deus começou a erguer algo que jamais poderia ser construído de outro modo. O mesmo acontece conosco. A quebra é o convite para um novo nível de relacionamento com o Criador. É doloroso quando Deus tira o que julgávamos essencial. Ele arranca não apenas coisas, mas certezas, pessoas, sonhos, seguranças. No início, parece crueldade, mas depois se percebe que era misericórdia, porque aquilo que sustentava o ego nunca sustentou o espírito. Deus quebra para que aprendamos a depender dele e não das próprias forças. É quando tudo o que é terreno desmorona que se descobre o valor do eterno. Quando a voz humana se cala, a voz do céu começa a se fazer ouvir. O quebrar de Deus é um processo sagrado. Ele quebra com cuidado, como o oleiro que refaz o vaso rachado. Ele não destrói por raiva, mas por amor. E cada pedaço que cai é recolhido por suas mãos com intenção e paciência. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes, a dor é o único idioma que a alma entende para voltar ao lugar certo. Quando ele quebra, não é para reduzir, é para ampliar. O que parece perda é apenas o início de uma expansão espiritual. Há algo que só a dor ensina. A queda nos faz ver o que a vitória nunca mostraria. Ela revela a essência da fé, porque acreditar é fácil quando tudo vai bem. Mas crer enquanto tudo se despedaça exige intimidade. E é essa fé lapidada nas lágrimas que Deus chama de verdadeira. Ele não está interessado em aparências religiosas, mas em corações moldados pela confiança.
Quando ele permite a queda, está ensinando que a verdadeira força não é resistir, é se render. A restauração começa exatamente onde a resistência termina. É no instante em que a pessoa para de lutar contra o inevitável e aceita o processo que o milagre começa a nascer. E não há nada mais poderoso do que um ser humano quebrado, mas entregue. Porque Deus nunca desperdiça uma dor que vem acompanhada de fé. Cada lágrima vira semente de transformação. Cada desespero se converte em degrau para algo maior. Se hoje você se sente quebrado, saiba que o céu não te abandonou. Deus está presente, mesmo que em silêncio. Ele está observando cada fragmento do seu coração e preparando algo que ultrapassa o entendimento. O que foi arrancado não era castigo, era livramento. O que desabou não foi o fim, foi o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Criador. O quebrar é apenas o prelúdio de uma reconstrução divina. E talvez, neste exato momento, você esteja vivendo o mesmo que um vaso nas mãos do oleiro. Sentindo a pressão, ouvindo o som da rachadura, temendo nunca mais voltar a ser inteiro. Mas o oleiro nunca abandona o vaso durante o processo. Ele molda, ajusta e transforma. E quando termina, o vaso é mais resistente e mais belo do que antes. É isso que Deus está fazendo com você. A queda não é o ponto final, é o início da revelação. Deus te quebrou, não para te destruir, mas para te reconstruir com propósito. E quando ele terminar, você entenderá que cada dor, cada silêncio e cada perda foram ferramentas para te conduzir ao centro da vontade dele. É ali, e somente ali, que a alma encontra descanso e o coração encontra sentido. O momento em que tudo se quebrou. Há um instante na vida em que tudo muda. Nem sempre é um grande acontecimento. Às vezes é apenas um olhar vazio diante do espelho, uma mensagem que nunca foi respondida, uma oração que pareceu atravessar o teto e voltar sem resposta. É o momento em que o coração percebe que algo se partiu por dentro e a alma entende que nada será como antes. É como se o tempo parasse por um segundo e o mundo ficasse em silêncio, revelando o vazio que antes era coberto por ruídos e distrações. É ali, nesse espaço entre o que foi e o que deixou de ser, que começa a história de quem foi quebrado por Deus. Não há aviso. A queda vem de repente. Um dia tudo parecia sob controle, e no outro a estrutura ruiu. O emprego, o relacionamento, a fé, a identidade, tudo desmorona. E o que resta é o peso de uma pergunta que fere: por que comigo? Mas é nessa pergunta que começa o processo de cura, porque é no desespero que o ser humano se torna vulnerável o bastante para ouvir o que nunca quis escutar. Deus não desperdiça o colapso, ele o transforma em ponto de partida. O momento da quebra é o instante em que o coração percebe que não é dono de nada. Tudo o que parecia sólido, planos, promessas, seguranças, se desfaz como areia nas mãos. É doloroso, sim, mas é necessário, porque há certezas que só caem quando a vida nos obriga a soltar. Deus, às vezes, precisa permitir que o chão desapareça para que finalmente olhemos para o alto. Quando Ele quer transformar alguém profundamente, primeiro remove tudo aquilo que impede o coração de depender somente dele. A dor é o martelo divino que destrói o que estava sustentando o ego. O que chamamos de fim é, na verdade, o início do desmonte das ilusões. A vida espiritual começa de verdade quando não há mais máscaras para segurar. É fácil falar de fé quando tudo vai bem, mas é na queda que a fé é provada e purificada.
Quando Deus permite que tudo se quebre, Ele está revelando onde a confiança estava realmente apoiada. Às vezes, a queda não é a punição pelo erro, mas o remédio para a alma. Quem já passou por esse momento sabe o quanto ele é solitário. Os amigos se afastam, os conselhos não confortam e até a oração parece não encontrar destino. O silêncio se torna ensurdecedor e o coração tenta se agarrar a qualquer vestígio de sentido. É nesse vale que Deus sussurra verdades que só podem ser compreendidas por quem chegou ao limite. Ele não fala para explicar, fala para reconstruir. E cada palavra dele, mesmo quando parece ausente, é um gesto de amor escondido na dor. A quebra revela a essência. Quando tudo desmorona, o que sobra é o que realmente importa. E, curiosamente, é aí que Deus começa a mostrar quem você é de verdade. Não o que o mundo vê, mas o que ele sempre viu. A queda remove o superficial e expõe o que é eterno. O sofrimento purifica as intenções e dá forma ao propósito. É no caos que o chamado começa a tomar voz. Lembre-se de Pedro, o homem que negou Jesus e chorou amargamente. No momento da negação, tudo nele se quebrou. Sua fé, sua coragem, sua imagem. Mas foi justamente ali, no ponto mais baixo, que nasceu o líder que mudaria o curso da história. Deus usa as falhas como solo fértil para a transformação. O que parecia o pior dia da vida de Pedro foi, na verdade, o início do propósito para o qual ele havia sido chamado. Assim também acontece com quem é quebrado por Deus. A quebra é o batismo da verdade. O sofrimento, a perda, o fracasso, todos são instrumentos da graça. E mesmo que pareça o oposto, cada lágrima é uma semente. É no solo da dor que Deus planta as maiores colheitas. Por isso, o momento em que tudo se quebrou não deve ser lembrado como o dia em que você perdeu, mas como o dia em que Deus começou algo novo. Porque a restauração nunca começa no topo, começa nas ruínas. Você pode até não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que aquele instante em que tudo desabou foi o mesmo em que Deus começou a te erguer. Ele não trabalha apenas com o que sobrou, ele cria a partir do que se despedaçou. A vida não acaba quando se quebra. Ela recomeça com um novo significado. E talvez, enquanto ouve essas palavras, você reconheça o seu próprio momento de queda. Talvez esteja vivendo esse silêncio, essa sensação de que Deus te deixou sozinho. Mas a verdade é que o céu não se afastou, apenas mudou de tom. Quando Deus parece calado, é porque está construindo algo em silêncio. O quebrar é o prelúdio do milagre. E é exatamente aí, nesse ponto entre a perda e a promessa, que o coração precisa decidir: permanecer no desespero ou permitir que o quebrar se torne transformação. Deus está nesse processo, mesmo que você não o veja. E o que hoje dói será, em breve, o testemunho que fortalecerá outros que também caíram. A estação do silêncio, quando Deus não diz nada. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é trabalho. Um silêncio que não é ausência, é presença disfarçada. Quando Deus se cala, a alma entra num território desconhecido, onde não há respostas rápidas nem sinais evidentes. É um lugar onde o coração ora e não sente retorno, onde o céu parece fechado, onde cada tentativa de fé parece se perder no ar. É nessa estação do silêncio que muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas quem já foi moldado nesse terreno sabe que o silêncio dele não é o fim, é o início do amadurecimento espiritual. Deus fala de muitos modos, mas às vezes escolhe o silêncio porque é o único som capaz de nos ensinar a ouvir. Ele se cala não para nos punir, mas para nos esvaziar. O silêncio é o deserto que separa o que é fé emocional da fé verdadeira. É ali que a alma aprende a caminhar sem garantias, a confiar mesmo sem sentir. Deus trabalha quando nada parece acontecer.
Ele age nos bastidores, enquanto a mente humana acredita estar abandonada. E é exatamente essa sensação de abandono que ele usa para arrancar as raízes da dependência do visível. A mente tenta compreender, mas o coração apenas sente o peso da espera. É um tempo em que tudo desacelera e o ruído do mundo não oferece mais consolo. A oração se torna gemido, a fé se torna insistência. É o tempo do invisível, onde o Espírito Santo opera na profundidade, quebrando padrões, curando feridas e reconstruindo fundamentos. O silêncio de Deus é o forno onde o ouro da fé é purificado. É ali que ele elimina o que é impuro, o que é superficial, o que foi construído sobre o ego. Muitos pedem para ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a suportar o silêncio dele. Porque ouvir a voz é consolo, mas suportar o silêncio é transformação. O silêncio nos confronta com nós mesmos. Sem ruídos, sem respostas, tudo o que sobra é o espelho da alma. É nesse espelho que Deus mostra o que precisa ser curado. Ele nos coloca diante das nossas motivações, das nossas máscaras, das crenças que nos limitam. No silêncio, descobrimos o quanto dependíamos de sentir para crer e o quanto isso nos impedia de amadurecer espiritualmente. O silêncio de Deus não é vazio, é gestação. Assim como o ventre guarda o segredo da vida antes de dar à luz, o silêncio guarda o segredo da promessa antes de se manifestar. É um tempo de construção oculta. O que parece demora é, na verdade, preparação. Deus está alinhando caminhos, moldando corações, costurando histórias, e enquanto pedimos para que Ele fale, Ele está escrevendo. Enquanto pedimos um sinal, Ele está criando as circunstâncias. É por isso que o silêncio dele nunca é perda de tempo, é tempo de aprendizado. Quem já passou por esse tipo de silêncio sabe que ele muda a forma de orar. Antes, a oração era feita com muitas palavras, agora é feita com lágrimas. Antes, pedia-se por respostas, agora busca-se apenas presença. O silêncio faz a alma amadurecer, porque força o coração a reconhecer que Deus não é um recurso para resolver problemas, mas o próprio sentido da vida. Quando ele se cala, está ensinando que a fé não depende de sentir, mas de saber. Saber que Ele é bom, mesmo quando tudo parece contrário. Saber que Ele está perto, mesmo quando parece longe. Saber que Ele continua fiel, mesmo quando não entendemos os caminhos. O silêncio de Deus é o campo onde brota a confiança. E confiança é diferente de esperança. Esperança acredita que algo vai mudar. Confiança acredita que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que nada mude. Essa é a diferença entre quem desiste e quem amadurece. Quem confia permanece, ainda que o vento seja contrário. Quem confia entende que o silêncio não é descuido, é estratégia divina. Porque quando Deus se cala, Ele está ensinando a linguagem da eternidade. Lembre-se de Abraão, caminhando em direção ao monte, carregando o filho e a dúvida. Deus não falou durante o caminho, apenas no momento certo. O silêncio fez Abraão provar se sua fé estava no dom ou no doador. E foi no silêncio que ele descobriu que Deus nunca chega atrasado, apenas trabalha em um tempo diferente. O mesmo acontece conosco. O silêncio é o teste da fé que o céu usa para nos conduzir ao amadurecimento. E talvez seja exatamente esse o tempo que você está vivendo. Um tempo em que as orações não ecoam, em que as respostas não vêm e a alma parece cansada de esperar. Mas saiba, Deus está aí, não distante, mas profundo. Ele está moldando o invisível, sustentando o que você ainda não vê. Cada segundo de silêncio é um traço no desenho do propósito que ele escreve. O silêncio de Deus é o espaço onde o impossível começa a ser possível. Ele cala as palavras para despertar a percepção. Quando você parar de esperar o som e começar a discernir o movimento, perceberá que o céu nunca deixou de agir.
A estação do silêncio é dura, mas é nela que nasce o discernimento que transforma o ser humano comum em testemunha viva da fidelidade divina. O trabalho invisível. O que acontece quando ninguém está vendo. Há um tipo de obra que Deus realiza longe dos olhos humanos, num território onde o reconhecimento não chega e o aplauso não existe. É o tempo em que o céu trabalha em silêncio e o ser humano precisa aprender a confiar sem ver. Quando ninguém entende o que você está vivendo, quando as pessoas se afastam e o mundo parece seguir sem você, é nesse exato momento que Deus está operando as transformações mais profundas. Ele remove, reorganiza e refaz no escuro o que um dia será revelado à luz. Deus sempre trabalhou assim. Ele age na sombra antes de manifestar a glória. José foi preparado em segredo, dentro de uma prisão. Davi foi moldado sozinho, no campo, enquanto ninguém sabia o nome dele. Moisés foi forjado no anonimato, longe dos holofotes do palácio. Jesus cresceu 30 anos no silêncio antes de 3 anos de ministério. O padrão divino não muda. Ele faz crescer em lugares escondidos tudo aquilo que tem valor eterno, porque o que nasce rápido demais morre antes de amadurecer. Deus não tem pressa, ele tem propósito. O trabalho invisível de Deus é um processo de reconstrução interior. Ele começa quebrando o que era falso, depois limpa o terreno e planta algo novo. Mas esse novo não surge de imediato, porque a semente precisa morrer antes de brotar. O mesmo acontece com a alma. O velho precisa morrer para o novo nascer. E esse processo é doloroso, porque envolve perda, silêncio e espera. A alma grita por visibilidade, mas Deus insiste no esconderijo, porque o esconderijo é o laboratório da maturidade espiritual. Nesse tempo, tudo parece parado, mas é o oposto. É quando nada se move por fora que tudo se transforma por dentro. Deus está ajustando o caráter, lapidando intenções, ensinando a lidar com o que virá depois. Ele está fortalecendo raízes, porque sabe que a altura de uma árvore depende da profundidade que ela alcança no solo. Se Deus ainda não te mostrou o fruto, é porque está cuidando da raiz. O invisível é a garantia de que o visível será verdadeiro. O problema é que o ser humano foi condicionado a acreditar que o valor está no que se vê. O mundo mede o sucesso por resultados, mas Deus mede pela disposição do coração. Por isso, quando Ele te esconde, não é rejeição, é preservação. Ele te protege do elogio prematuro e da exposição precoce. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, Ele está te preparando para sustentar aquilo que te prometeu. O que é forjado na solidão carrega uma força que o tempo não destrói. Há momentos em que você olha ao redor e tudo parece igual, como se os dias se repetissem sem propósito. Mas o invisível é cheio de movimento. Cada lágrima é colhida, cada oração é registrada, cada gesto de fidelidade é notado. O céu trabalha com detalhes e o tempo da espera é o tempo da precisão. Deus está alinhando tudo para que, quando chegar a hora, nada falhe. Ele não se apressa, porque sabe o que está fazendo, e quando finalmente o invisível se manifestar, tudo fará sentido. É nesse período que ele testa a intenção do coração. Porque é fácil ser fiel quando se é visto, mas é no anonimato que a fidelidade é provada. Quando ninguém aplaude, quando ninguém reconhece, quando o único olhar sobre você é o de Deus. É aí que ele define quem você realmente é. O trabalho invisível revela se o seu compromisso é com o propósito ou com o público. Muitos desistem nesse estágio porque confundem silêncio com inatividade. Mas Deus nunca para. Ele está moldando dentro de você a estrutura emocional e espiritual que será necessária para o peso daquilo que virá. A preparação é o segredo dos grandes movimentos divinos. É no invisível que ele forma guerreiros, não artistas, líderes, não celebridades.
Homens e mulheres de propósito, não de aparência. O tempo do escondimento é um tempo santo. É o lugar onde o coração aprende a depender de Deus sem condições. É onde as motivações são purificadas e o orgulho é desfeito. É o processo que faz com que, quando o dia da manifestação chegar, você não se perca na própria glória. Deus está te preparando não apenas para receber, mas para permanecer. E quem aprende a permanecer no invisível carrega uma autoridade que o visível nunca pode roubar. Quando o tempo da colheita chegar, você olhará para trás e entenderá que cada silêncio, cada espera e cada lágrima foram ferramentas de construção. O que parecia pausa era avanço. O que parecia atraso era cuidado. Deus trabalha com o que o homem não enxerga e o resultado sempre é perfeito. Por isso, se hoje ninguém te vê, lembre-se, Deus está vendo. E quando Ele decide revelar o que estava escondido, ninguém pode apagar. O invisível é o palco onde o eterno se manifesta, e o anonimato é o altar onde Deus prepara os escolhidos. Quando o orgulho se quebra antes do coração ser curado. Há um momento no processo de restauração em que Deus não toca primeiro nas feridas do coração, mas nas raízes do orgulho. É uma intervenção espiritual silenciosa, mas profunda. Antes que Ele cure a dor, Ele precisa remover o que impede a cura de acontecer. O orgulho é essa barreira invisível que se disfarça de força, mas na verdade é medo de depender. É o impulso de querer provar algo, controlar tudo, mostrar que está bem mesmo quando o interior está em ruínas. E é por isso que Deus o confronta, porque o orgulho é a prisão que impede o milagre de entrar. Deus não pode encher um coração que ainda está cheio de si mesmo. Ele não habita no espaço onde a autossuficiência governa. Por isso, quando ele começa a quebrar o orgulho, o ser humano sente como se estivesse perdendo tudo, mas não está perdendo, está sendo libertado. A queda é o instrumento que Deus usa para nos mostrar que nunca fomos o centro da história. Ele nos faz atravessar o vale da humilhação não para nos diminuir, mas para nos reposicionar. O orgulho precisa cair para que o coração possa respirar novamente. Esse processo dói porque o orgulho se veste de boas intenções. Ele se disfarça de disciplina, de prudência, de fé até. Ele diz, eu consigo, eu aguento, eu não preciso de ajuda. Mas Deus olha além das palavras e enxerga o medo por trás delas. O medo de ser vulnerável, o medo de depender, o medo de ser visto como fraco. Por isso, Ele permite situações que desmontam essas defesas. Permite falhas, perdas e silêncios que nos forçam a admitir que não somos suficientes. É nesse confronto que o orgulho começa a rachar e a verdade finalmente emerge. Quando o orgulho quebra, o coração volta a pulsar de maneira sincera. A máscara cai, a performance acaba e o ser humano se vê diante da própria fragilidade. É nesse momento que Deus entra com ternura. Ele não vem com julgamento, vem com verdade. Ele não exige explicações, apenas entrega consolo. Mas antes de curar, Ele limpa. Porque a ferida não pode cicatrizar sobre o engano. É preciso expor, é preciso chorar, é preciso reconhecer que sozinho não dá. Só quando o orgulho se desmancha é que a graça tem espaço para fluir. Lembre-se de Jacó, lutando a noite inteira com Deus. Ele queria vencer, mas Deus queria transformá-lo. E só quando Jacó foi ferido é que recebeu um novo nome. O toque de Deus o deixou mancando, mas o libertou da ilusão de controle. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus nos faz mancar para que nunca mais andemos com arrogância. Ele marca a carne para curar a alma. O orgulho precisa quebrar para que a bênção se manifeste. O orgulho nos mantém distantes da dependência divina. Ele cria uma aparência de força, mas por dentro gera exaustão. Porque tentar sustentar a vida com as próprias mãos é o fardo mais pesado que existe. Deus, então, permite que a estrutura desabe,
para que o coração aprenda a descansar. Quando Ele tira o controle das nossas mãos, não é para nos punir, é para nos ensinar a confiar. O orgulho é o último obstáculo antes da cura. O dia em que o orgulho se quebra é o dia em que o coração começa a ser curado. Porque onde há humildade, há espaço para o Espírito Santo agir. Onde há rendição, há milagre. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima dos que admitem sua fraqueza. A fraqueza não é derrota, é porta aberta para o poder dele se manifestar. A graça não flui onde há resistência, mas onde há entrega. Esse é o ponto onde o ser humano percebe que a dependência de Deus não é sinal de fraqueza, é o maior sinal de sabedoria. O orgulho diz, eu posso, mas a fé diz, Deus pode. O orgulho busca glória, mas a fé busca propósito. O orgulho constrói torres, a fé constrói altares. E quando o orgulho cai, o altar se ergue e o coração volta ao lugar certo, o centro da vontade de Deus. Por mais doloroso que seja, ser quebrado por Deus é a maior expressão de amor que alguém pode experimentar. Porque Ele não nos deixa permanecer em ilusão. Ele desmonta o falso para revelar o verdadeiro. E o verdadeiro é sempre melhor, sempre mais leve, sempre mais livre. Depois que o orgulho se quebra, a alma respira diferente, o olhar muda, o coração se torna simples novamente e a presença de Deus passa a ser suficiente. Deus não quer apenas curar suas feridas, Ele quer curar a fonte delas. E a fonte quase sempre está no orgulho, no desejo de ser o próprio Deus da própria história. Quando Ele quebra essa raiz, a alma se reencontra com a paz. A guerra interior cessa e o amor volta a ocupar o espaço que o ego havia tomado. É aí que o coração começa, enfim, a ser curado. O clamor que o céu ouviu. Há orações que não têm palavras, são gemidos que nascem do desespero e da impotência, suspiros que carregam mais verdade do que 1000 discursos religiosos. Quando a alma chega ao limite e o corpo já não tem força para pedir, Deus ouve o som do coração. Ele não precisa de frases bonitas, ele responde ao grito silencioso de quem se rendeu. O clamor que o céu ouve não é o mais alto, é o mais sincero. É aquele que brota quando não há mais nada para oferecer, apenas a fraqueza exposta diante dele. Esse é o ponto onde a quebra começa a gerar vida. A pessoa que antes tentava entender, agora apenas sente. Aquela que antes falava demais, agora se cala e deixa Deus falar através do silêncio. O clamor verdadeiro não nasce de quem quer controlar o resultado, mas de quem entrega o controle. É uma confissão viva. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Nesse instante, o céu se move, porque Deus nunca resiste a um coração completamente entregue. O choro pode ser solitário, mas nunca é ignorado. Quando as lágrimas descem, o Espírito Santo as recolhe como sementes. Cada uma delas tem um propósito. O choro da dor é transformado em força, o choro do arrependimento em perdão, o choro da perda em renascimento. Deus não desperdiça lágrimas sinceras. Ele as transforma em testemunhos. Aquele que ora com o coração quebrado não fala com um Deus distante, fala com um Pai que entende a linguagem da dor. Há momentos em que tudo o que resta é o pranto. E é justamente aí que o milagre começa a nascer. Porque a lágrima abre espaço para o consolo, e o consolo é a prova de que Deus ainda está presente. Quando a alma chora, o céu se inclina. Ele não ignora quem chora diante dele, mesmo que o mundo não perceba. O choro diante de Deus é o maior ato de fé, porque mostra que, apesar de tudo, ainda se crê que Ele pode restaurar. Lembre-se de Ana, que chorou amargamente diante do altar e foi confundida com uma mulher embriagada. Ninguém entendeu, mas Deus entendeu. O clamor dela foi ouvido porque não nasceu da ambição, nasceu da entrega. E o que parecia impossível se tornou realidade.
Deus não se move pela força da voz, mas pela pureza da intenção. O clamor que o céu ouve é o que vem do fundo da alma, quando não há mais argumento, só dependência. Esse clamor é o momento mais honesto do relacionamento com Deus. É quando o ser humano para de tentar parecer forte e simplesmente se derrama. É ali que o Espírito toca, cura e restaura. A oração muda de forma, deixa de ser tentativa de convencer Deus e se torna o espaço onde Ele convence o coração. Não é mais uma negociação, é uma entrega. É quando a pessoa finalmente diz: Senhor, se for preciso me quebrar de novo, faça. Só não me deixe longe da tua presença. O céu se move quando o coração se curva. Deus não está à procura de discursos perfeitos, mas de rendição. O clamor que o céu ouve é o que nasce da vulnerabilidade, e é nesse ponto que a presença dele desce com força. O quebrantamento abre as portas da graça. Onde há humildade, o Espírito encontra espaço para agir. O orgulho fecha o céu, a rendição o abre. É nesse momento que o desespero se transforma em esperança. O coração que antes só via escuridão começa a sentir o calor da luz divina. O mesmo Deus que permitiu o silêncio agora fala através do consolo. Ele não vem para explicar, vem para abraçar, e esse abraço muda tudo, porque Deus não apenas responde à oração, Ele responde à pessoa. Ele toca a alma de quem se dobrou, e ali, sem precisar de palavras, o milagre começa. Quem já viveu esse encontro sabe que o clamor não muda apenas circunstâncias, muda a essência. Depois de ser ouvido pelo céu, o coração nunca mais é o mesmo. A dor ainda existe, mas não domina mais. O medo ainda tenta voltar, mas perde força diante da presença. É o início de uma nova forma de viver, não mais com base no controle, mas na confiança. O clamor que o céu ouviu não é esquecido. Mesmo depois que o tempo passa, ele continua ecoando diante de Deus. Ele é lembrado, honrado e respondido no tempo certo. E quando a resposta chega, ela sempre traz mais do que foi pedido. Porque Deus não responde com medida humana, Ele responde com abundância divina. Talvez você esteja nesse ponto agora, cansado, em silêncio, sem forças para pedir. Saiba que o céu não precisa de palavras para te entender. Ele já ouviu o som do seu coração. E se você continuar de joelhos, mesmo sem falar, Deus vai agir. O clamor que o céu ouviu já está em movimento e a resposta está sendo preparada. O toque inesperado, quando Deus reescreve a sua história. Há um instante em que o inesperado acontece. Não há sinais, não há aviso, não há explicação lógica. Depois de tanto tempo em silêncio, depois de tantos dias sem ver mudança, algo dentro do coração começa a se mover. É suave, quase imperceptível, como a brisa que antecede o amanhecer. O mesmo Deus que parecia distante toca de novo, e esse toque muda tudo. Ele não vem com barulho nem com espetáculo, vem com paz. Uma paz que não faz sentido humano, mas que se instala como resposta àquilo que o coração esperava sem saber como pedir. Esse toque não vem de fora, vem de dentro. É o Espírito de Deus lembrando a alma que ela nunca foi esquecida. De repente, o peso da dor se torna mais leve. O medo que antes dominava começa a ceder espaço à esperança. O olhar que antes via apenas ruínas começa a enxergar sinais de vida entre os escombros. O mesmo lugar que antes simbolizava fim começa a anunciar recomeço. É assim que Deus trabalha. Ele transforma o deserto em jardim, o luto em dança, o silêncio em canção. Esse toque inesperado é o marco da virada. Ele não muda tudo de fora, mas transforma completamente o que está dentro. O coração que antes só pedia explicações, agora encontra descanso. A alma que antes lutava para entender agora, aceita confiar. O toque de Deus não é apenas uma emoção, é uma revelação.
É o momento em que o ser humano percebe que, mesmo sem entender os caminhos, Deus sempre esteve conduzindo a história. Ele nunca deixou de estar ali, apenas esperava o momento certo para se revelar. O toque de Deus é o ponto de inflexão entre o quebrar e o restaurar. Ele vem quando o coração está limpo de orgulho, esvaziado de certezas, pronto para ser moldado novamente. Deus nunca toca em vão. Cada toque dele carrega propósito, e cada propósito carrega redenção. O que parecia perdido começa a se realinhar. O que parecia destruído começa a se reconstruir. E tudo isso acontece sem alarde, sem urgência, com a delicadeza de quem sabe exatamente onde cada ferida está. O milagre, muitas vezes, não começa com uma cura física, mas com a cura da alma. É o toque que restaura a capacidade de crer, que reacende o amor pela presença de Deus, que devolve o brilho aos olhos. É a resposta invisível a todas as orações que pareciam esquecidas. Quando Deus toca, Ele não apenas conserta, Ele redefine. Ele transforma a dor em sabedoria, o sofrimento em propósito, o passado em testemunho. Pense em Maria Madalena, chorando diante do túmulo vazio. Ela acreditava que tudo havia acabado. Estava diante da maior promessa já cumprida e não sabia. Foi o toque da voz de Jesus chamando seu nome que abriu seus olhos para ver que a morte não tinha vencido. É isso que o toque de Deus faz. Abre os olhos para enxergar o que sempre esteve diante de nós. Ele desperta a alma do torpor da dor e mostra que a vida continua, mesmo após a perda. Esse toque também tem o poder de curar aquilo que nenhuma palavra poderia alcançar. Ele vai até os lugares onde a mente não sabe explicar e onde o coração não sabe mais tocar. Ele cura memórias, limpa culpas, apaga o medo do futuro. É um toque que redefine o passado sem precisar mudá-lo, porque o transforma em caminho de aprendizado. É o gesto invisível que dá novo sentido a tudo o que aconteceu. Quando Deus toca, a história muda. O que era peso se torna testemunho, o que era vergonha se transforma em libertação. E o mais belo é que o toque não vem quando você está forte, mas quando está exausto. Ele vem no exato momento em que você não tem mais forças para pedir. Porque a graça não depende do esforço humano, depende da misericórdia divina. Deus toca quando ninguém mais pode, para que fique claro que só Ele poderia. Esse toque inesperado é a assinatura de Deus dizendo: ainda não terminei com você. É a prova de que Ele escreve em linhas tortas o que o tempo tentou apagar. O que parecia capítulo final é apenas o prelúdio da restauração. Deus reescreve a história não apagando o passado, mas revelando o propósito que estava escondido dentro dele. E é aí que o coração entende. Tudo o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, estava conduzindo até esse encontro. Cada silêncio, cada perda, cada lágrima tinha uma função. O toque de Deus não é o fim da dor, é o início da compreensão. Depois dele, nada volta a ser igual, porque quem é tocado por Deus nunca mais é o mesmo. O toque inesperado é o lembrete de que Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o rumo da sua história. Ele apenas está reescrevendo com mais sabedoria, mais graça e mais propósito do que você poderia imaginar. A história não acabou, apenas mudou de autor. A restauração que não se parece com o que você esperava. Quando Deus começa a restaurar, o ser humano percebe algo desconcertante. A restauração raramente se parece com o que se imaginava. Porque Deus não reconstrói para repetir, Ele reconstrói para transformar. O que você esperava receber de volta, Ele talvez nunca devolva. Mas o que Ele te entrega no lugar tem um valor eterno. Deus não está tentando te levar de volta ao ponto onde tudo começou. Está te conduzindo a um lugar completamente novo. A restauração dele não é uma volta ao passado, é o nascimento de um novo propósito.
Há um engano comum: pensar que ser restaurado é ter de volta o que se perdeu. Mas a restauração divina não é uma reposição, é uma revelação. Ela mostra quem você se tornou no processo e o quanto amadureceu nas perdas. Deus não te devolve a antiga versão de si mesmo, porque aquela já cumpriu seu papel. Ele te apresenta a nova, mais sensível, mais madura, mais consciente da graça. O que você chama de fim, ele chama de recomeço. O que você vê como ruína, ele vê como fundação. Deus não reconstrói paredes caídas para te devolver a mesma casa. Ele ergue um novo lar, mais firme, mais puro, mais alinhado com a verdade. Ele remove os alicerces frágeis que sustentavam ilusões e constrói sobre a rocha da dependência dele. É por isso que a restauração não acontece de uma vez. Ela é lenta, silenciosa, intencional. É como um artista que pinta detalhe por detalhe, sem pressa, porque sabe que cada traço precisa estar no lugar certo. A decepção, muitas vezes, nasce das expectativas humanas. Queremos que Deus devolva exatamente o que tirou, mas Ele sabe que aquilo que foi embora também levava uma parte da nossa limitação. Então, Ele nos ensina a agradecer pelo que não voltou, porque a ausência de certas coisas é a presença do novo. Há perdas que são libertações disfarçadas. Há portas que se fecham para que o caminho se alinhe com o destino. O que você chama de falta, Deus chama de espaço para o milagre. A restauração divina tem uma estética diferente da humana. Ela não começa bonita, começa bagunçada. É o período em que as peças ainda não se encaixam e o sentido ainda não é visível. Mas dentro do aparente caos, há ordem sendo formada. Deus é mestre em transformar fragmentos em harmonia. Ele faz o que o olho natural não percebe. Ele recolhe o que sobrou, sopra sobre o pó e cria de novo. Lembre-se de Jó. Tudo foi tirado: bens, filhos, saúde, reputação. E quando Deus o restaurou, não devolveu a mesma vida, devolveu uma nova. Jó não recebeu de volta o que perdeu, recebeu algo que nunca teve: a revelação de quem Deus realmente era. A restauração que o céu oferece sempre supera o desejo humano, porque ela não foca em coisas, foca em essência. Deus não restaura para o conforto, restaura para o propósito. Quando o processo começa, é comum sentir que nada faz sentido. As coisas não voltam a ser como eram, as pessoas mudam, os planos não se encaixam. Mas isso é sinal de que o velho ciclo terminou. A mão de Deus está redesenhando tudo de acordo com o que Ele sempre quis. E com o tempo, o que parecia perda se revela como ganho. A restauração dele não é recomeço em terreno velho, é plantio em solo novo. Há um dia em que o coração, cansado de lutar contra o novo, finalmente entende que não precisa voltar, apenas seguir. E nesse instante, o peso da saudade se transforma em gratidão. Porque o que parecia destruição foi, na verdade, libertação. Deus removeu o que não cabia mais e trouxe o que realmente tinha valor. O amor amadureceu, a fé se aprofundou e o olhar aprendeu a reconhecer beleza até no que partiu. O milagre da restauração é perceber que você ainda é inteiro mesmo sem tudo o que tinha. É acordar e sentir paz onde antes havia vazio. É descobrir que a presença de Deus preenche espaços que antes dependiam de pessoas ou circunstâncias. A restauração é o momento em que o ser humano entende que não precisa mais correr atrás do que foi, porque o que vem é melhor. E o mais surpreendente é que Deus não apenas restaura o que se perdeu, Ele também cura a forma como você se via. Ele transforma a culpa em aprendizado, o medo em coragem, a dor em sabedoria. A restauração verdadeira acontece quando você não precisa mais entender o motivo, apenas reconhecer o propósito.
Quando o coração aceita o novo, sem desejar o antigo, a graça finalmente encontra repouso. Essa é a beleza da restauração divina. Ela não devolve a antiga história, ela escreve uma nova. E essa nova versão, marcada pelas cicatrizes e pela fé, carrega a assinatura de um Deus que nunca desperdiça dor. Ele te quebra para te refazer e te refaz para te usar. E quando você se der conta, o que parecia fim será apenas o primeiro capítulo de uma nova vida. A nova identidade, de quebrado a escolhido. Depois de todo o processo de dor, silêncio, confronto e restauração, algo muda profundamente. O ser humano que sai do deserto não é o mesmo que entrou. O que antes se via como vítima, agora entende que foi escolhido. A identidade antiga, moldada pelas feridas, pelas comparações e pelas expectativas alheias, já não serve mais. O quebrar de Deus não apenas reconstruiu o que estava despedaçado, ele redefiniu quem você é. O nome, a visão, o propósito, tudo é novo. A dor deixou de ser vergonha e se tornou marca de autenticidade. O que era ferida virou sinal de autoridade. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o usa como forja para formar caráter e maturidade espiritual. O que o inimigo tentou usar para destruir se tornou o próprio instrumento de fortalecimento. O quebrado que um dia clamou, agora carrega a voz da experiência. Já não fala de teorias, fala de vivência. O quebrado conhece o chão, mas aprendeu a caminhar de cabeça erguida. Ele sabe o valor da graça, porque foi resgatado por ela. Sabe o que é depender do céu, porque já viveu o deserto. Essa nova identidade é invisível para o mundo, mas clara para Deus. Enquanto uns ainda enxergam o que você foi, o céu já vê o que você se tornou. E o mais belo é que o reconhecimento não vem primeiro dos outros, vem de dentro. O Espírito Santo começa a confirmar quem você é em Deus. A voz interior muda. A mente, antes dominada por dúvidas e culpas, começa a se alinhar com a verdade. Você não é mais definido pelo que perdeu, mas pelo que Deus construiu dentro de você. É nesse ponto que a liberdade espiritual se manifesta. O peso da aprovação cai, o medo do fracasso desaparece, a necessidade de provar algo a alguém se dissolve. O novo eu nasce em paz com o próprio processo. As feridas continuam ali, mas agora são cicatrizes, sinais de que a graça venceu. Quem antes chorava pelo que perdeu, agora sorri pelo que aprendeu. O quebrado descobriu que ser restaurado não é voltar ao que era, é ser renascido. Deus ama transformar derrotas em testemunhos. É por isso que Ele escolhe justamente os quebrados para revelar a sua glória. Ele não busca os fortes, busca os dispostos. Ele não chama os perfeitos, chama os que reconhecem a própria necessidade. A nova identidade nasce do encontro entre o arrependimento humano e a misericórdia divina. Quando o coração se rende, Deus coloca sobre ele um novo nome, um novo propósito e uma nova missão. Lembre-se de Pedro após negar Jesus. Ele havia fracassado publicamente, mas foi exatamente ele quem foi chamado para apacentar as ovelhas. O mesmo homem que chorou sua vergonha se tornou uma rocha para o reino. A restauração não apenas o perdoou, o promoveu. Deus faz isso. Pega o que o mundo rejeita e transforma em base para o seu plano. O quebrado, quando restaurado, se torna instrumento de cura para outros. E é isso que acontece com todos os que passam pelo toque de Deus. A nova identidade não vem com fama, vem com propósito. Não busca aplauso, busca obediência. O quebrado que foi restaurado não quer provar nada, apenas servir. Ele entende que cada queda foi um degrau disfarçado, cada perda foi uma poda que gerou crescimento. A dor o ensinou a depender, o silêncio o ensinou a ouvir, a restauração o ensinou a amar. Agora, ele carrega algo que ninguém pode tirar,
a consciência de ter sido transformado pelas mãos do próprio Criador. Essa transformação é visível, mesmo que não se explique. Há uma luz diferente no olhar, uma serenidade nas palavras, uma firmeza nas atitudes. Quem foi restaurado não vive mais reagindo à dor, vive respondendo ao propósito. O coração que antes buscava sobrevivência, agora vive para servir. A identidade nova não está em títulos nem em resultados, mas na certeza de que tudo o que se é vem de Deus. E o mais belo é que essa nova identidade não nega o passado, ela o redime, porque o passado deixa de ser prisão e se torna testemunho. O que antes envergonhava, agora inspira. O que antes foi motivo de choro, agora é ponto de partida para a missão. Deus não te restaurou apenas para te consolar. Ele te restaurou para te enviar. Você se torna voz para os que ainda estão quebrados, consolo para os que ainda estão caídos, esperança para os que ainda esperam. Deus faz questão de usar os quebrados, porque são eles que falam com verdade. São eles que amam sem medo, que servem sem interesse, que acreditam sem ver. A nova identidade é o selo da graça sobre a vida. É o lembrete de que a história não terminou na queda, mas começou ali. O quebrado agora é escolhido, e o escolhido vive não para provar o que é, mas para revelar quem Deus é. A prova, quando os outros enxergam a mudança. Chega o momento em que o processo interno começa a se manifestar do lado de fora. O que Deus construiu no secreto começa a transbordar na maneira de falar, de agir, de reagir. A transformação, que antes era invisível, torna-se perceptível até para aqueles que duvidaram. O brilho nos olhos muda, o tom de voz carrega calma e a presença transmite paz. Não é ostentação de espiritualidade, é evidência de graça. Aquele que foi quebrado e restaurado carrega uma marca silenciosa, mas inconfundível, a de quem foi tocado por Deus. As pessoas que um dia viram a queda agora veem a ressurreição. O mesmo olhar que antes julgava começa a se admirar. Não é preciso explicar, o testemunho fala por si. Quando a graça transforma, a própria vida se torna uma pregação viva. O quebrado restaurado se torna a prova viva da fidelidade de Deus. Não porque venceu com facilidade, mas porque permaneceu quando tudo indicava que não conseguiria. E essa permanência tem poder. Ela inspira, encoraja e desperta fé nos que ainda estão no meio da luta. A transformação autêntica não se anuncia, se manifesta naturalmente. Não vem de esforço humano, vem de intimidade com Deus. O comportamento muda, mas o que mais impressiona é o espírito que se percebe. O olhar não carrega mais ansiedade, mas confiança. O coração não reage mais com desespero, mas com sabedoria. E mesmo nas adversidades, há um equilíbrio que só o Espírito Santo é capaz de produzir. Essa serenidade é o sinal de quem passou pelo fogo, mas saiu purificado. Quem observa de fora pode até não compreender o processo, mas reconhece o resultado. É impossível esconder o que Deus fez dentro de alguém. A luz que ele acende não pode ser apagada. O quebrado que foi restaurado carrega uma presença que impacta, não por causa de palavras, mas pela atmosfera que carrega. É como se o próprio Deus caminhasse junto, porque de fato caminha. A comunhão com Ele se torna perceptível e até o ambiente muda quando essa pessoa entra. A prova da mudança está nas atitudes simples, no perdão dado sem resistência, na generosidade que não busca retorno, na paciência que não vem da carne, na paz que não depende de circunstâncias. Esses são os sinais de quem foi realmente transformado. O milagre mais profundo não é quando Deus muda a situação, é quando muda o coração. E essa mudança é visível, ainda que o mundo não saiba explicá-la.
Os que duvidaram da sua fé começam a rever seus julgamentos. Os que zombaram da sua dor percebem que há algo diferente em você. E mesmo sem admitir, sentem que o Deus que te restaurou é real. A sua vida se torna um espelho do poder dele. O testemunho não precisa de palco, basta presença. O restaurado não precisa se defender, a própria graça o defende. A prova também está no modo como você lida com o passado. O que antes era motivo de vergonha, agora é usado para ajudar outros. As memórias não ferem mais, elas ensinam. As lembranças não paralisam, inspiram. Isso é libertação. Deus não apenas apagou as cicatrizes, Ele as consagrou. O que era sinal de fraqueza se tornou símbolo de força. E é por isso que quem foi transformado não teme mais expor suas falhas, porque sabe que nelas habita o poder da graça. Pense em José novamente. O mesmo homem vendido pelos irmãos foi quem os alimentou durante a fome. Ele poderia ter se vingado, mas preferiu perdoar. Essa é a prova mais clara de transformação, quando o coração decide amar em vez de se vingar. O milagre da restauração não é apenas ter voltado a ter poder, é ter voltado a ter misericórdia. A maturidade espiritual é medida não pelo quanto se conquistou, mas pelo quanto se aprendeu a amar sem condições. Deus permite que a transformação se torne visível porque a sua vida é um canal. O que Ele faz em você, Ele deseja fazer através de você. O testemunho não é um troféu, é uma ferramenta. O restaurado se torna uma ponte para os que ainda estão quebrados. E cada conversa, cada gesto, cada olhar se transforma em um convite silencioso para que outros também conheçam esse mesmo Deus. A prova da mudança não está em quantas bênçãos você tem, mas em quem você se tornou. Se há paz onde antes havia medo, se há compaixão onde antes havia orgulho, se há perdão onde antes havia mágoa, então a restauração foi completa. A glória é dele, mas o reflexo é visível em você. O mundo pode até não entender, mas não pode negar. O que Deus fez é real. E a sua vida agora é a evidência viva desse milagre. A perspectiva divina, entendendo por que precisou doer. Chega um momento em que, olhando para trás, o coração começa a enxergar o que antes só doía. A dor que parecia injusta agora revela propósito. O silêncio que parecia abandono agora se mostra como proteção. O tempo que parecia perdido agora é visto como preparação. Quando a mente humana tenta entender os caminhos de Deus, se confunde. Mas, quando o espírito amadurece, entende que nada foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada queda, tudo estava alinhado a um propósito maior. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o transforma em ferramenta de construção interior. No início, o quebrar parece castigo. O coração se pergunta por que um Deus de amor permitiria tamanha dor. Mas com o tempo, percebe-se que o quebrar foi a maneira divina de curar. Deus não causou a ferida, mas usou a ferida para remover o que te matava por dentro. Ele não quis te destruir, quis te libertar. Há dores que o amor de Deus não evita, porque é através delas que Ele revela a profundidade da sua graça. A dor foi o instrumento que te trouxe de volta ao centro da vontade dele. O sofrimento é uma linguagem que o céu usa para ensinar verdades eternas. Ele nos mostra que o controle é uma ilusão, que a segurança está apenas em Deus, que a fé verdadeira floresce quando não há garantias. A perspectiva divina é simples e profunda. Ele nunca quis apenas mudar a sua situação, quis mudar o seu coração. Ele não estava apenas interessado em restaurar o que se perdeu, mas em formar dentro de você alguém que entende o valor do invisível, a grandeza da dependência e o poder da humildade. Quando o ser humano é ferido, tudo o que ele quer é sair da dor. Mas quando Deus fere, é para curar. Assim como o cirurgião corta para salvar,
Deus às vezes permite a dor para remover o que impede a vida de fluir. O orgulho, a teimosia, o medo, as crenças erradas, tudo isso é arrancado no processo. E sim, dói. Dói ser confrontado, dói ser moldado, dói ser refeito. Mas nada dói mais do que continuar sendo quem você não foi chamado para ser. O que antes parecia crueldade, agora se revela como misericórdia. O que antes era desespero, agora é entendimento. Você começa a ver o cuidado de Deus até nos momentos que julgava ser abandono. Percebe que se Ele tivesse te dado o que pediu, você teria se perdido, que se tivesse permitido o caminho fácil, você não teria aprendido a confiar, que se tivesse poupado a queda, você teria continuado preso a ilusões. A dor foi o único caminho possível para a libertação que você tanto precisava. A perspectiva divina é a lente que transforma a tragédia em revelação. O que foi quebrado mostrou o que precisava ser reconstruído. O que foi retirado abriu espaço para o que viria. O que doeu tanto se tornou o portal para o amadurecimento. A alma que foi ferida aprendeu a reconhecer a voz de Deus em meio às ruínas. A fé que parecia pequena se tornou inabalável porque foi testada pelo fogo. Deus não se prova na abundância, Ele se revela na escassez. Lembre-se de José, mais uma vez. Ele foi traído, vendido, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Mas no fim, diante dos mesmos irmãos que o traíram, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa é a essência da perspectiva divina. O que parecia injusto era o caminho necessário para cumprir o propósito. Deus sempre enxerga além. Enquanto você vê o presente, Ele enxerga a eternidade. A perspectiva divina muda o coração. Em vez de perguntar, "Por que isso aconteceu comigo?", você começa a perguntar, "Para que isso me serviu?" E quando essa pergunta é feita com fé, o Espírito Santo responde. Ele mostra que cada momento de dor foi uma aula de fé, que cada perda ensinou a valorizar o que é eterno, que cada decepção purificou o amor. O quebrar foi o processo de lapidação. Você não saiu menor, saiu mais puro. A dor não é o fim da história, é o idioma que Deus usa para escrever os capítulos mais profundos da fé. Entender isso é viver em paz com o passado. A perspectiva divina é o antídoto contra a amargura, porque ela mostra que o que parecia destruição era, na verdade, cuidado. Deus não permitiu nada por acaso. Ele orquestrou cada detalhe para te fazer crescer, e cada perda foi um degrau em direção ao propósito. Agora, quando você olha para trás, percebe que Deus nunca se afastou. Ele estava em cada lágrima, em cada silêncio, em cada recomeço. Ele estava moldando o vaso enquanto você achava que estava sendo abandonado. A dor foi a escola e o amor foi o professor. E o diploma que você recebeu é a sabedoria que agora carrega na alma. A perspectiva divina não elimina o passado, ela o ilumina. Ela mostra que o quebrar foi a forma mais perfeita de Deus dizer: "Eu te amo demais para te deixar igual." E essa verdade muda tudo. A dor perde o poder, o medo perde o domínio e o coração aprende a descansar. Porque agora você entende que nada foi em vão. Foi graça disfarçada de dor, misericórdia em forma de processo, amor expresso em disciplina. E só quem viveu o quebrar com fé entende a beleza disso. Agora é a sua vez. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que estava apenas ouvindo uma história sobre alguém que foi quebrado e restaurado por Deus. Mas agora percebe que, de alguma forma, essa história fala diretamente com você. Porque não existe coincidência quando se trata do toque divino. Se este vídeo encontrou o seu caminho, é porque o Espírito Santo quis te lembrar que o mesmo Deus que quebrou e curou aquela vida também quer fazer isso na sua.
A diferença é que agora chegou a sua vez de responder. Deus nunca desperdiça um encontro. Ele te trouxe até aqui para te dizer que ainda há propósito no que doeu. A dor que parecia te afastar dele, na verdade, foi o que te trouxe de volta. Ele te quebrou não para te humilhar, mas para te libertar de tudo que estava te prendendo. A dor foi a linguagem que ele usou para te chamar pelo nome. Talvez você ainda esteja no meio do processo, talvez ainda esteja confuso, ferido, tentando entender por que certas coisas aconteceram. Mas Deus quer que você saiba, Ele ainda está escrevendo a sua história. E o final não será derrota, será redenção. Este é o momento em que a mensagem deixa de ser sobre alguém e se torna sobre você. O céu está te convidando a parar de fugir, a aceitar o quebrar como parte da restauração, a entender que o amor de Deus não é apenas o que conforta, mas também o que confronta. O que Ele está fazendo na sua vida agora não é castigo, é reconstrução. Ele está tirando o que te afastava dele para devolver o que realmente importa. E o que importa é a sua presença. Você não precisa entender tudo para se render. Basta reconhecer que chegou ao limite das suas forças. Deus não exige perfeição, Ele pede sinceridade. Ele não está à procura de quem sabe orar bonito, mas de quem está disposto a abrir o coração, porque a transformação começa quando você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas não quero continuar sozinho. A partir desse momento, o céu se move. A presença dele invade o caos e começa a colocar tudo no lugar, não necessariamente como você quer, mas exatamente como você precisa. O chamado de Deus é pessoal. Ele não fala em massa, fala em particular. O mesmo Deus que tocou a vida de Davi no campo, que visitou Elias na caverna, que restaurou Pedro na praia, quer encontrar você agora, aí mesmo onde está. E não importa quão fundo você tenha caído, quão longe tenha se afastado, quão quebrado esteja. O quebrado é o material preferido de Deus, porque Ele é o único que sabe transformar cacos em obra-prima. Este é o convite. Pare de tentar consertar o que só Deus pode restaurar. Pare de se culpar por algo que Ele já perdoou. Pare de olhar para o que se foi e comece a olhar para o que Ele está preparando. A história que Deus quer escrever na sua vida não começa com força, começa com rendição. É na entrega que o poder se manifesta, é na fraqueza que a graça se aperfeiçoa. É no choro que nasce o milagre. O que Ele fez com tantos, Ele quer fazer com você. Restaurar, curar, libertar e reescrever. A diferença é que agora Ele espera a sua resposta. Você pode continuar tentando entender o processo ou pode simplesmente confiar. A escolha é sua, mas a promessa é dele. Eis que faço novas todas as coisas. E Ele não mente. Quando Deus promete recomeço, é porque o que vem depois é mais bonito do que o que ficou para trás. Talvez você pense que é tarde demais, que perdeu oportunidades, que já se afastou demais. Mas Deus não mede o tempo como o homem mede. O que para você parece perdido, para Ele é apenas pausa. A graça recomeça histórias que o mundo julgou terminadas. E se Ele te quebrou, é porque viu em você algo que ainda podia ser moldado. A dor que você sente hoje é o prenúncio da glória que virá amanhã. Deixe que esta mensagem não termine em palavras, mas em decisão. Não apenas se emocione, se entregue, fale com Deus agora, do seu jeito, sem formalidades. Diga o que sente, confesse o que pesa, entregue o que dói. Ele já está ouvindo. E o mesmo Deus que levantou os caídos, que curou os quebrados e que deu novo sentido aos esquecidos, quer fazer o mesmo com você. Este é o chamado. É a sua vez de ser restaurado. Deus já começou. O que Ele fez com o vaso quebrado, fará também com a sua vida. E quando você olhar para trás, entenderá que nada, absolutamente nada, foi em vão. Porque tudo o que dói hoje será,
Amanhã, o testemunho da fidelidade de um Deus que nunca deixou de te amar. O silêncio que fecha a história, quando a graça se torna voz. Agora tudo se encaixa. A dor, o silêncio, o quebrar, a restauração, cada capítulo da história cumpriu um propósito. O que antes parecia aleatório, agora revela harmonia. A voz de Deus, antes ausente, se fez ouvir em cada detalhe, em cada momento em que o coração escolheu permanecer, mesmo sem entender. O quebrado de ontem é o restaurado de hoje. O que um dia foi lágrima, agora é testemunho. E no fim de tudo, há apenas uma certeza: Deus nunca se afastou. Ele esteve em cada queda, em cada tentativa, em cada recomeço. A graça não é barulhenta, mas é constante. Ela não chega com espetáculo, mas com presença. A presença que sustenta, que consola, que permanece quando tudo mais se vai. Quando o ser humano finalmente aprende a ouvir o silêncio, percebe que o silêncio nunca foi vazio. Era o som do trabalho de Deus acontecendo em segredo. Era o cuidado se movendo nas sombras. Era o amor preparando o cenário da restauração. O que Deus faz não precisa de aplausos, porque o resultado fala por si. O novo coração bate diferente, a alma respira paz. E o olhar carrega a serenidade de quem passou pelo fogo e descobriu que o fogo não destrói o ouro, apenas o purifica. A graça faz isso, não apaga a dor, transforma o significado dela. E tudo o que antes era motivo de vergonha, agora se torna motivo de gratidão. A ferida que sangrou se tornou o selo da promessa cumprida. Agora é possível ver com clareza que a queda não foi derrota, foi preparação. O deserto não foi castigo, foi escola. O silêncio não foi ausência, foi estratégia. Deus não te poupou do quebrar porque queria te mostrar que há beleza até nas rachaduras. O vaso restaurado brilha diferente. Ele reflete a luz através das marcas. As cicatrizes são o lembrete de que a graça é mais forte que a dor. O que começou como tragédia, termina como propósito. O que começou com lágrimas, termina com entendimento. Deus não apenas devolveu o que foi perdido, Ele te devolveu a si mesmo. Agora você entende que ser quebrado não foi o fim da sua história, foi o início do seu chamado. Porque quem conhece o quebrar, conhece a profundidade da compaixão. Quem foi restaurado se torna instrumento de restauração. O que você viveu não é mais peso, é missão. A graça de Deus sempre termina com recomeço. Sempre, porque o amor dele não se cansa, não retrocede, não desiste. Ele pega a vida que o mundo descartou e a transforma em mensagem viva. O quebrado agora é canal. A sua dor agora tem propósito. O que antes parecia perda é o meio que Deus escolheu para revelar a própria fidelidade. E quando o coração, finalmente em paz, se silencia diante de tudo o que foi vivido, percebe que não há mais necessidade de respostas. A pergunta por quê perde importância diante do para quê. E o para quê se cumpre cada vez que você fala ora, ou simplesmente vive de forma íntegra diante de Deus. O testemunho se tornou o eco da graça. Agora, o silêncio volta, mas não como vazio. Volta como voz. A voz da consciência limpa, da fé amadurecida, da alma em descanso. A voz que não precisa de palavras para saber que Deus está ali. O quebrar se encerra, a restauração se cumpre e o Espírito entende que tudo valeu a pena. Porque no fim, o que Deus queria não era apenas consertar uma vida, era revelar o quanto Ele é fiel. E assim, em silêncio, a história termina, mas a missão começa. Porque quem foi restaurado não volta ao mesmo lugar. Volta mais forte, mais leve, mais inteiro. E com uma certeza gravada no coração, mesmo quando pareceu o fim, Deus estava escrevendo o começo. E agora, cada respiração é prova de que Ele cumpre o que promete. A graça falou, e a voz dela ecoará em cada passo que você der daqui em diante.